Olá, turma do nono ano, aqui é a tia Lívia mais uma vez com vocês, certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre conto. O que é um conto? Conto é narrativa breve, escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela, certo? Aqui eu estou falando de 3 gêneros aí. O romance é o mais longo, a novela vamos dizer que é o mediano, e o conto já é o mais curto. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. As características do conto: a história em prosa deve ser curta e resumida, certo? A narrativa do conto ela tem que ser precisa. O conto possui somente um conflito, um só drama e uma só ação, diferente aí da novela, que tem vários núcleos, várias ações, acontecem muitas coisas ao mesmo tempo, ali num tempo paralelo, né? Já o conto não, existe apenas um núcleo, tudo gira em torno de uma situação, de um conflito. Mas o conto, existem vários tipos de conto, eu trouxe apenas alguns, certo? Para vocês terem uma noção de que conto tem vários tipos. São eles, né? Contos realistas, populares, fantásticos, contos de terror, que eu destaquei aqui, porque é sobre esse que nós vamos falar hoje. Contos de humor, contos infantis, psicológicos e o conto de fadas. Mas qual é a origem do conto? Bom, é no início da Idade Moderna que o conto se consolida como literatura. 3 livros são considerados os precursores do gênero: As Mil e Uma Noites, Canterbury Tales, de Chaucer, eu acredito que é assim que se pronuncia, e o Decamerão, de Giovanni Boccaccio. Estes títulos apareceram no Ocidente no século XIV e disseminaram-se pelo mundo nos séculos XVI e XVIII. A origem do conto está na transmissão oral dos fatos, no ato de contar histórias que antecede a escrita e nos remete a tempos remotos. O ato de narrar um acontecimento oralmente evoluiu para o registro escrito dessa narrativa. E o narrador também evoluiu de um simples contador de história para a figura de um narrador preocupado com aspectos criativos e estéticos, ou seja, passou de algo mais simplório, mais simples, onde simplesmente se preocupava apenas em contar histórias, né? Sem se preocupar com estilo, com essa parte estética, né? Mas aí depois foi se evoluindo, né? E aí ele passou aí de um simples contador de história para já algo mais criativo, né? Mais bem estruturado, mais preocupado com a estética. Aqui são alguns dos contos mais antigos, nós falamos há pouco, né? Coloquei só a imagem para que vocês visualizassem, mas nós já falamos sobre esses contos, né? Bem antigos e são bem interessantes, certo? Conto de terror. O conto de terror, como tal, é um relato literário ficcional que visa provocar sentimentos de medo no leitor. Nesse sentido, apresenta histórias vinculadas a temáticas mais aterrorizantes para os seres humanos, como a morte, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais, os espíritos e as bestas sobrenaturais. Ou seja, esse é o objetivo do conto de terror, é causar mesmo medo, certo? No conto de terror, praticamente sempre há elementos de mistério e suspense, né? Sendo esses uma espécie de fundamento para o desenvolvimento de um conto desse gênero. Há muitos que confundem o gênero terror com horror, enquanto o horror diz respeito a cenas onde faz despertar no espectador um sentimento de repulsa, né? Algo nojento. O horror é isso, algo nojento, de repugnante, algo pavoroso. Não, no terror o sentimento de despertar é o medo mesmo, certo? Entre os máximos expoentes do conto do terror, destacam-se os americanos Edgar Allan Poe, né? Lovecraft, Stephen King e o francês Guy de Maupassant. Eu acredito que é assim que se pronuncia o nome dele. Aqui estão eles, né? Que nós colocamos aqui para que vocês viessem a entender alguns desses expoentes aí, grandes escritores aí de contos de terror, grandes contistas. São grandes contistas, mas eu queria falar sobre esse aqui, Edgar Allan Poe. Vamos lá. É muito interessante, eu sugiro que vocês pesquisem sobre Edgar Allan Poe.
Ele nasceu em 1809 e morreu em 1849. Ele nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 19 de janeiro de 1809, já faz bastante tempo. Filho de David Poe e Elizabeth Arnold, atores de teatro, ficou órfão de mãe e foi abandonado por seu pai. Nunca foi formalmente adotado, porém foi acolhido por uma família bem posicionada financeiramente em Baltimore, na Virgínia, que lhe proporcionou uma educação de qualidade com os melhores professores da época. Poe ingressou na Universidade de Virgínia, destacando-se nos estudos de línguas românticas, antigas e modernas. Possuía comportamento inquieto e indisciplinado, passando a maior parte dessa época envolvido com mulheres e bebidas. Demonstrou interesse desde muito cedo pela literatura e sua carreira de escritor começou pouco depois de abandonar a universidade, com a publicação de uma coleção anônima de poemas que recebeu o nome de Tormelane and Odd Poems em 1827. Em 1835, Allan Poe tornou-se o editor literário de Sober Literary Message. Nesse mesmo ano, casa-se com sua prima, de apenas 13 anos. Naquela época, a gente se casava muito cedo, certo? Seu problema com a bebida se agravou, sendo despedido do emprego. Muda-se para Nova York, trabalha em alguns periódicos e escreve suas obras. Em 1847, sua mulher morre, agravando ainda mais o seu vício com o álcool. Gente, a história dele é bem, né? É uma história triste, infelizmente, de tragédias, né? Em 1849, após viajar de Richmond para Baltimore, perde-se pelas ruas, perdeu, sendo encontrado bêbado, delirando em uma taberna e levado para um hospital onde passa seus últimos dias. Olha que coisa trágica, né? Infelizmente, Allan Poe, apesar de todo o seu talento, ele foi marcado aí por uma série de acontecimentos aí muito dramáticos na sua vida, o que levou ao vício pela bebida, né? Então, assim, o seu fim realmente foi trágico. Já tinha perdido aí a mãe, né? Isso, perdeu a esposa. Então, a situação dele só foi se agravando, apesar de ser muito talentoso. Mas a gente percebe aqui o quanto influenciou nas suas histórias. Nas suas histórias, se vocês conhecerem um pouco aí dos contos de terror de Edgar Allan Poe, vocês percebem que muitas do que ele viveu, ele reflete aí nos seus poemas. São poemas realmente de terror, certo? Ele morre em Baltimore, né, nos Estados Unidos, no dia 7 de outubro de 1849. Eu trouxe aqui algumas das obras que vocês precisam conhecer, né? O Gato Preto é um conto dele muito conhecido, mas é um conto também de terror realmente, então vocês têm que estar preparados aí para assistir, tem suspense. Eu não vou aqui falar muito sobre o conto, porque eu gostaria que vocês realmente procurassem aí pesquisar, procurassem compreender. Existe aí audiobooks que vocês podem... tia, eu gostaria que vocês lessem, né? Mas também tem um audiobook aí, vocês podem colocar para ouvir aí esse conto, O Gato Preto. Também tem o conto do Edgar Allan Poe, O Corvo, também muito conhecido. Eu li já esses contos, são interessantes, mas como eu falei, né? Não espere romance, é um conto de terror, são contos de terror. Tem a Morella, né? Tem o Enterro Prematuro. Então, o Edgar Allan Poe, ele vai falar aí, nos seus contos, vai falar bastante de morte, muito de morte, vai falar muito de tragédias, esse tipo de coisa, né? Então, vocês precisam aí conhecer. Então, eu coloquei aqui, como eu falei anteriormente, o audiobook, eu coloquei para vocês alguns links do Gato Preto, do Corvo, da Morella e do Enterro Prematuro. Vocês podem aí clicar, certo? E vocês podem ouvir aí esse audiobook dessa história, tá certo? É bem interessante. Eu coloquei para vocês uma autoavaliação, uma interpretação do texto Gato Preto. Eu gostaria que vocês lessem aí, certo? Que eu coloquei, e vocês respondessem essa questão. Vocês vão precisar fazer o quê? Vocês vão precisar, gente, ouvir o audiobook. Escutem o audiobook, vá no Google, lê a história, tá assim,
facilmente você vai encontrar. Colocou no Google Gato Preto, ou então vai lá no audiobook, lá no link que eu coloquei, escutem, entendam a história do Gato Preto. Aí você, depois que você ouvir, compreender, aí você vai responder essa autoavaliação. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, certo? E que vocês nos aguardem a próxima aula, e eu gostaria também, no grupo, depois que vocês respondessem essas atividades, que vocês pudessem falar um pouco a respeito de Edgar Allan Poe. Um conto que você achou interessante, algo que você queira falar a respeito de Edgar Allan Poe, ou de algum conto que você tenha gostado, que você achou interessante. Vamos compartilhar no grupo aí as nossas experiências, tá bom? Então é isso.